Quer ver como eu conheço você? Você tem alguns conflitos familiares, existem tensões entre as pessoas na sua casa, né? Bom, pois é na casa de todo mundo. Às vezes as pessoas vão no cartomante, assim, vão no tarólogo e etc. E eles soltam umas coisas assim, olha, você tem uma preocupação no seu passado, você tem um medo para o futuro e você tem conflitos na sua casa. Você tem pessoas que não gostam de você, pessoas de quem você não gosta tanto, e aí dá a impressão que ele conhece a sua vida, né? Sabe por quê? É porque isso acontece na vida de todo mundo. A gente tem coisa que a gente fez no passado, que a gente se arrepende, todo mundo pisa na bola de vez em quando, todo mundo tem uma expectativa, alguma coisa que está esperando, que gostaria que fosse diferente ou que aconteça. E quando a gente fala de família, não tem jeito. Todo mundo tem algum problema, todo mundo tem ali um parente que causa mais desconforto, todo mundo tem às vezes uma tensão com alguém que chegou novo na família, é cunhado, é sogra, é sogro, né, genro, nora, são pessoas assim que chegam na família, que não vêm da família natural, vamos dizer assim, isso gera tensão. Relacionamento gera tensão. Não existe relacionamento que seja completamente liso, completamente tranquilo, sem nenhum abalo. Aliás, existem, são os relacionamentos superficiais. Se você está num relacionamento que nunca teve nenhum abalo, é muito tranquilinho, nunca teve estresse, certamente é porque você não está se relacionando profundamente com essa pessoa. Quando a gente se envolve, são duas mentes diferentes, são dois seres com desejos, com expectativas, com medos, com histórias de vida que muitas vezes entram em conflitos. A arte do relacionamento, o trabalho do relacionamento é se esforçar para harmonizar essas pessoas, esses desejos, esses conflitos, essas expectativas. O problema é que às vezes os conflitos familiares, eles crescem muito. Às vezes eles se tornam muito intensos e muito constantes. São dois problemas diferentes. Um é quando eles são muito constantes, então nem sempre vai ser intenso, nem sempre vai ser gritaria, quebradeira, etc. Mas é todo dia briguinha, todo dia discussão, todo dia cutucando, todo dia provocando, gerando um desconforto, gerando um mal-estar. Isso no longo prazo pode ser muito negativo emocionalmente para as pessoas. Porque isso vai cobrando um preço, né? Uma hora essa conta chega. A pessoa está hoje desconfortável, amanhã chateada, depois provocada. E isso leva, logicamente, a uma contrapartida. A pessoa se sente provocada, ela provoca. Ela está irritada, ela responde mais rispidamente. Aí o outro triplica. Então, as relações que são pautadas dessa maneira, elas tendem a ser relações com pouca qualidade. Né? São relações pouco satisfatórias que trazem pouca alegria, pouca qualidade de vida. E no caso dos transtornos mentais, elas podem agravar as doenças. Uma outra forma de os conflitos familiares atrapalharem é quando eles não são tão frequentes, mas são muito intensos. Não acontecem toda hora, mas quando acontecem, não são tão raros assim, eles são explosivos, eles são brigas homéricas e quebra coisa, ou tem gritaria, ou tem às vezes até empurrão e etc. E aí os conflitos, mesmo que não sejam frequentes, essa intensidade deles pode sim ser um fator muito desgastante. Dos anos 70 para cá, inclusive, as pessoas começaram a avaliar o impacto do que eles chamaram de emoções expressas, né, de manifestar emoções, sobretudo negativas, para pacientes com esquizofrenia, por exemplo. Então, familiares de pacientes com esquizofrenia que expressavam as suas emoções negativas que muitas vezes aquele convívio difícil com alguém com uma doença crônica causa, podiam interferir diretamente na doença. Então, quanto mais intensas as emoções expressas, mais negativas elas eram, maior o risco do paciente com esquizofrenia ter um novo surto, piorar da sua doença, piorar dos seus sintomas. Então, os conflitos familiares, eles podem sim ser um fator de adoecimento no geral. Então, a pessoa que não tem doença nenhuma, por conta daquela tensão familiar, daquele ambiente ruim, etc., ela pode no longo prazo adoecer, desenvolver transtornos ansiosos, ficar até mesmo deprimida. E por outro lado, as pessoas que têm um transtorno mental, seja ele qual for,
podem piorar diante da presença constante dos conflitos familiares. É por isso que a gente sempre diz que na abordagem, no tratamento de alguém com transtorno mental, é muito importante entender a família. Não necessariamente precisará de uma terapia familiar, eventualmente vai precisar de uma abordagem estruturada para a família como um todo, mas no mínimo entender o painel daquela família, entender como que as pessoas estão se relacionando, entender se as pessoas da família têm uma compreensão adequada daquela doença, de como lidar com aquilo, porque às vezes a pessoa, vamos pegar um exemplo de depressão. O sujeito com depressão tem aquela dificuldade de reagir, está sem energia, ele não consegue aceitar nem a ajuda para levantar porque ele não tem vontade de levantar. E aí a família às vezes fica impaciente, ela fala, mas ele não quer se ajudar, a gente tenta ajudá-lo e ele parece que não aceita. E aí a família precisa entender o que é a depressão, qual é a dificuldade de ele aceitar essa ajuda, por exemplo. No pânico acontece isso, a pessoa já teve várias crises, a pessoa não morre, a pessoa já sabe que não tem nada ali no coração, mas vem uma nova crise e ela mobiliza a família inteira, pelo amor de Deus, eu tô morrendo, me leva pro pronto-socorro, e aí a família já está impaciente, fala, você já sabe que não vai morrer, para com essa frescura, se controla. E aí a família tem que entender o que é uma crise de pânico, por que a pessoa não consegue se controlar e também, enfim, para poder ajudar, lógico, no tratamento e não atrapalhar. É por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas relações familiares, o que não significa não ter conflitos. Foi a Rose Sanches que pediu para a gente falar sobre esses conflitos familiares. E é isso, Rose, é importante a gente ter bons relacionamentos, é importante a gente entender que os relacionamentos profundos e significativos vão necessariamente passar por abalos, vão passar por emoções negativas, mas a gente tem que controlar a expressão dessas emoções negativas de uma maneira empática. Saber que se você xingar o outro não vai se sentir bem. E ele vai xingar de volta e isso vai virar uma bola de neve. Então a gente controlar as nossas emoções negativas, conseguir atravessar juntos as tempestades aí, os abalos e os desertos pelos quais passam os relacionamentos de longo prazo e caminhar e fazer dessas experiências adversas e fazer dessas dificuldades que a gente enfrenta até formas de fortalecer os nossos laços. Porque quando você enfrenta uma batalha junto e vence, você sai do outro lado mais forte e com vínculos realmente mais profundos. Não é evitar totalmente o conflito, porque, como a gente conversou, a única forma de evitar totalmente qualquer conflito é mantendo uma relação superficial. E uma relação superficial não é significativa e não traz realmente qualidade de vida. Se por um lado os conflitos intensos roubam a qualidade de vida, a superficialidade também não ajuda em nada. A arte e o desafio é a gente conseguir ter relações profundas, significativas e conseguir superar as dificuldades que elas necessariamente vão trazer. O recado de hoje era esse, compartilha esse vídeo, manda para sua família, manda naquele grupinho de WhatsApp que você tem e para eles entenderem que é normal de vez em quando uma discussãozinha, mas a gente se perdoa e segue em frente. Se inscreve aqui no canal e a gente ainda vai falar um pouco mais sobre a minha, a sua e a nossa família.